Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Ponta do Lápis. Hoje nosso tema é sobre planejamento financeiro. Como economizar com coisas que a gente tem que pagar dentro de casa, as contas, as compras que nós temos que fazer, aqueles produtos que são supérfluos, que não são, aqueles produtos que a gente tem que comprar todos os meses, aquelas contas que não podemos deixar de pagar. Por isso, estamos aqui novamente com o professor Alex Soares, professor de Economia na PUC Campinas. Professor, eu já começo largando uma história para o senhor que acontece com a maioria dos brasileiros, que é a seguinte. O pessoal paga a conta, recebe, né? Paga a conta e fala assim, sobrou R$150. O que acontece? Acaba o gás da pessoa, o gás custa R$120, acaba que não sobrou nada. Como é que é, né? Como é que faz? Como fazer para ter uma vida financeiramente equilibrada? A gente sabe que a maioria esmagadora da população brasileira não consegue ter esse conforto financeiro todos os meses. Não, de fato, isso é uma situação que, para a maioria da população brasileira, falar em planejamento financeiro, falar em educação financeira é irreal. As pessoas têm que sobreviver. E a renda da maioria da população, ela de fato não se encaixa no mês. O mês é muito maior do que a renda das pessoas. E não é porque as pessoas estão queimando dinheiro em praça pública. É porque não sobra. Não sobra mesmo. O custo de vida você teve. Você teve, na pandemia, foi um caso muito clássico disso, que o grande vilão dos preços, a inflação, foi a inflação de alimentos. O arroz. Então são coisas assim que... O feijão chegou a custar R$10. Feijão, leite. Como que você fala para uma família dessa? Você tem que... Vai cortar o quê? O leite? Vai cortar o arroz? Então, esse é um dos grandes complicadores para você trabalhar. Não é a falta, não é a ferramenta, não é o instrumento de planejamento. É o problema mesmo de renda dessa população, que é uma grande maioria do povo brasileiro. Então, essa é uma das grandes dificuldades. De modo geral, como que a gente teria que resolver? Resolver dentro de uma perspectiva muito cruel até. E tem um outro fator que é uma situação que se coloca. A cesta básica, aquela cesta básica que a gente... Tradicional. Que a gente chama de uma cesta básica de alimentos ou de sobrevivência de uma família, ela varia no tempo e no espaço. Por que isso? O que você tinha, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que se encaixava na renda cesta básica do seu pai, dos seus avós, e o que se encaixa hoje na sua renda, na sua cesta básica. A cesta básica, ela vai também se tornando mais complexa em termos de consumo. Então, por exemplo, o celular, há 20 anos, 30 anos atrás, não era um bem contabilizado na cesta básica. Você não colocava isso nas suas despesas orçamentárias. Na conta mensal, né? Não. Então, esse não é mais um bem de luxo ou um acessório. Virou um item essencial. É essencial, e isso também você tem que colocar. Não é, ele está ali também, as pessoas trabalham com isso, vivem com isso. Então, essa é uma das questões que nós precisamos observar, né, e tomar cuidado quando nós falamos de educação financeira ou planejamento orçamentário e familiar. Então, esse seria um grande parênteses, uma grande aspa sobre esse assunto. Falando sobre isso, para aqueles que de fato têm alguma condição e conseguem, são questões muito objetivas, né? O planejamento, né, é essa questão. Limitar o consumo fora de casa. Então, assim, o que dá para fazer? O que dá para fazer é isso. O almoço é isso, é preparar em casa, levar para almoçar, evitar o máximo possível se alimentar fora de casa, até porque a comida é mais trabalhoso em casa, mas
de fato, bem mais barato, né? Bem mais barato e a comida é bem mais saudável na maioria dos Diga-se de casos. passagem. Diga-se de passagem, é muito mais saudável. Então, esses cuidados são essenciais para as classes médias, baixas, enfrentar essa situação. Consumo extra fora de casa, evitar ao máximo isso, né? Então, esse é um fator. O outro fator é na hora de você efetivamente ir para fazer a sua compra, mensurar isso de forma muito objetiva, muito clara, o que definir como prioridade, né? Eu costumo ter coisas que parece não tem relevância, mas assim, ser muito pontuais em alguns produtos que são perecíveis, porque às vezes a gente destrói e estraga muita comida. Então você deixa lá. Então assim, como a gente não vive um período hiperinflacionário, isso era comum nos anos 80, até começo dos anos 90, as famílias estocarem. Você tinha inflação de 100% ao mês, então assim, era algo insano. Então assim, algumas medidas que podem ser mais objetivas, né? Então assim, evitar estocar alguns produtos que são perecíveis, que vêm a se deteriorar, a estragar. Isso gera um desperdício, gera uma perda de renda em relação a isso, né? Você acabar comprando em excesso alguns produtos que tem nessa órbita. Objetivar muito bem o que você vai... Nunca ir para o mercado, por exemplo, são coisas que são até certo ponto bem banais, né? Sem uma lista de compras, né? A listinha é algo imprescindível, né, professor? Porque se você tem a listinha, você não se perde. Você vai ali, você tem que comprar um arroz, feijão, carne, sabonete, isso, pronto. Se você não for com a listinha, você vê um negócio num preço mais barato, assim, opa! Que não necessariamente você vai consumir. Não necessariamente você vai consumir, nem usar naquela hora, tá? Às vezes não é tão urgente, por exemplo, você comprar 4 sabonetes, né? Então o pessoal tem que ir. A listinha, gente, é imprescindível para quando você for ao mercado ou sei lá, comprar coisas de higiene pessoal, essas coisas. A gente precisa ter o hábito de fazer a listinha justamente para não se perder na hora de fazer as compras. Então, essas são coisas também que são bem banais, até que é uma das coisas que alguns especialistas na área já destacaram isso, já tem pesquisa, que é você não ir para o mercado com fome. Isso dá um impacto muito interessante. Você acaba gastando mais com... Então, assim, essas questões que são muito subjetivas, que a princípio elas trazem resultados em termos efetivos, né, numa maior capacidade de controle do dinheiro. Mas como a gente volta falando, isso não vai ser o fiel da balança. O fiel da balança. Então, assim, tomar cuidado com, às vezes, hoje, uma das coisas que é importante, que é, às vezes, as pessoas não se atentam, né? A utilização de Uber, então, de maneira excessiva, isso. Porque é R$8 aqui, mas muitas pessoas têm o Vale Transporte, né? Mas vamos pegar o Uber aqui. E o Vale Transporte é descontado do valor do salário dela, né? Se a pessoa for parar para fazer as contas, sai mais caro. Você não, porque vou pegar o que é mais confortável. Não, sim, realmente, mas transformar isso num hábito, você acaba internalizando nas suas despesas e com um custo fixo. Se você for colocar durante o mês, R$8 aqui, 9 ali, aí pega um dia que o dinâmico tá 10, quanto que dá? Isso dá. Você vai gastar isso, se você transformar isso em 3, 4 vezes por semana, quase R$200. Tranquilo, né? E R$200 no mercado faz a diferença. Tá bom que não é muito, mas já faz a diferença, né? É uma diferença, 20% do salário mínimo. Então já é alguma coisa que você pode, às vezes, utilizar isso no lazer no final de semana, por exemplo. Aí se resguardar naquela cervejinha em casa, que é muito mais barata do que sair ali, estar ali com a família e tal. Então essas questões que é uma das... Às vezes é legal, é importante sair, estar ali, jantar fora,
às vezes, em alguns, sim, mas também é... Com responsabilidade, né? Às vezes aquela cervejinha em casa, com a família, também, ela traz um grau de confraternização importante, mas também traz uma diminuição em custos outros que você poderia, né? Claro, não é proibido, as pessoas, mas não se transformar isso, qualquer coisa eu vou vir paro no bar, isso tem que ter uma ponderação aí para quem quer efetivamente gerenciar, evitar gastos excessivos. Isso em função, volto a dizer, nosso salário que é extremamente comprimido. E tem um detalhe também, uma dica, a segunda dica que a gente pode deixar, pessoal, aqui, quando for ao mercado, quando for fazer compras, não levar criança, né, professor? Não, criança é um desastre. Criança... Eu tenho um moleque pequeno, tinha um moleque pequeno, agora já não é mais, que ele ia correndo e ia jogando as coisas no carrinho. E depois você tirar era um problema. Você não conseguia tirar tudo. E isso é hábito de várias crianças. Acho que... porque muitas vezes os pais acabam que, por ver que a criança pegou, não quer dizer não para a criança, né? Então, vou tirar depois esquece. Ou então fala assim, não, dá para fazer, aperta daqui, aperta dali. Muitas vezes isso acaba te apertando de uma forma geral, né? A questão financeira nesse lado, de ter gastos supérfluos com coisas de... paladar infantil, né? Que é o famoso Skinner, a balinha, etc. E se você for ver, professor, no final das contas, esses valores são caros. São. Né? E acaba fazendo diferença. Pacotinho de R$10, R$12, R$15 de balinha, né? São valores significativos. Se você pega isso essas, vamos dizer, guloseimas, né, elas têm um impacto importante aí, se você não souber administrar essa demanda, são complicadas. Porque é isso que eu estou falando, que a cesta básica mudou no tempo do Estado. Na minha infância, os doces eram muito mais... tinha um caráter menos industrializado e menos... Então você tinha uns doces muito objetivados, assim, então era paçoca, era isso, era aquilo. Hoje não, é todo um esquema mercadológico, de marca e de consumo, que não é nem perto do que era aquilo na nossa infância, em termos... Então, assim, é tudo muito redesenhado. Chamativo, né? E o valor é muito mais expressivo. Então, se comprar um doce, em termos de impacto financeiro na minha infância, e comprar hoje, a diferença é brutal. É brutal, porque assim, é tudo muito mais elaborado, ela tem uma identidade mercadológica, com personagens. Então, isso também é um fator... foi feito pensado, né, para mexer com a criança, para ela poder ir lá e instigar os pais e comprar. Né? E a criança é o componente essencial dessa questão do mercado. Você cativar a criança, você cativa um consumidor pro resto da vida. São 20, 30, 40, 50 anos dentro dessa linha. Né? Então, isso é um fator que é importante trabalhar essa questão, não apenas do consumo com a criança, mas todo esse mundo do mercado, do merchandising, isso traz efeitos colaterais importantes para a família e para a própria criança, né, no futuro. Exatamente. Professor, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Na Ponta do Lápis. Gostaria de convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais e nos acompanharem por lá, no Facebook e também no Instagram da TV Câmara Campinas, além de poder acompanhar toda a programação, tudo que nós fazemos na TV Câmara vai para o nosso YouTube da TV Câmara Campinas. Vocês podem nos acompanhar ao vivo também, sempre que quiserem. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e até mais.